Diga aí, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. O Cruzeiro divulgou há pouco a lista dos 22 relacionados. Goleiros, Rafael Cabral e Denivis. Laterais, Giovani, Rômulo, Rafael Santos e Matheus Bidu. Zagueiros, Maicon, Oliveira e Brock. Volantes, William Oliveira, Adriano, Pedro Castro e Machado. Meias, Giovani, João Paulo, Daniel e Canezin. Atacantes, Bruno José, Edu, Vagninho, Vitor Roque e Thiago. Algumas ausências na lista, por opção do técnico Paulo Pessolano. Meia Marco Antônio, o volante Lucas Ventura, ex-Nonoca, ele que retornou no duelo contra o Tombense. O Nonoca até foi substituído depois de reclamar de cãibra, até não queria sair porque estava com muita vontade de jogar. Ele treinou normalmente nos últimos dias, então fica fora por opção. Matheus Silva também zagueiro, o Gabriel Dias, que voltou recentemente da Covid-19, e outros garotos também do Sub-20. O que pode fazer o Paulo Pessolano para hoje, Simões? Rafael Cabral, o goleiro, Rômulo, o lateral pela direita. Eu tenho dúvida ali na zaga, porque o Brock deu entrevista na véspera do jogo, então vou deixar a dúvida aí. Dos três, dois jogam: Brock, Oliveira e Maicon. Acho que vai Matheus Bidu na lateral esquerda. No meu campo tem 5 para 3 vagas, mas acho que o William Oliveira começa. Tem o Adriano também, João Paulo, Pedro Castro e Machado. Pedro e Machado estão correndo aí por fora nesta briga. E pro ataque tem uma vaga em aberto. Vagninho joga, Edu joga. Tem Giovani, tem o próprio Daniel, tem o Bruno José. Não vai fugir muito disso o Cruzeiro para este duelo diante do Uberlândia. Simões, boa tarde. Boa tarde, Samuel. Pois é, me ajuda aqui, ó. Eu fiz aqui, pegando essa lista, são 6 os garotos que estiveram lá em Tombos, não é isso? O Denivis, o Giovani, o Rafael Santos, o Daniel e o Thiago foram titulares, e o Vitor Roque entrou na segunda etapa. Não é essa a turma? Sim, que os que começaram lá? Isso, não, dos que jogaram lá em Tombos. Ah, sim, estão relacionados, né? Estão relacionados, dos 16, né? Isso. Samuel, assim, se bem que você colocou essa possibilidade de repente o Pessolano não colocar o time que ele considera ideal hoje. Ele pode mesclar entre hoje e o jogo de domingo contra o Vila Nova, porque isso mesmo, se ele vence essas duas partidas, a situação dele do Mineiro já está definida. Ele já está garantido nas semifinais e com muita chance, inclusive, de ser primeiro ou segundo colocado. Então ele já começa a história na Copa do Brasil com o primeiro objetivo da temporada, que era chegar às semifinais do Mineiro, alcançado, né? Mas de toda forma, o Samuel, eu vejo entre esses garotos aqui, tá? Eu acho que o Daniel merecia uma sequência, então de repente pode ser esse terceiro homem aí, o quarto do meio ou o terceiro do ataque, porque ele é um jogador que consegue transitar nessas duas funções, formando com o Edu e com o Vagninho. E vejo o início do Giovani e como ele tem potencial, tá, superior ao do Rômulo. Pode ser que o Pessolano queira contar com a experiência do Rômulo, até a bola parada dele, ele tem uma boa batida de escanteio, de falta, mas de toda forma, só essas situações, né? Agora o Matheus Bidu, a gente sabe que é o lateral esquerdo, o William Oliveira precisa realmente jogar. Vamos ver como o Cruzeiro vai reagir, né, o Samuel, até porque esse time que você colocou teve agora o que ainda não aconteceu: tempo de preparação, porque o campeonato ele vem numa maratona de jogos, com o Pessolano rodando muito grupo. Essa turma não teve muito tempo de treinar junta, né, Samuel? Exatamente, e talvez em relação à turma que ficou em Belo Horizonte, não foi para Tombos, dos que vão começar, talvez somente o Giovani. Ele pode começar ali fazendo uma função mais à frente. Então, o Pessolano treinou a maioria dos jogadores nos últimos dias na toca da Raposa 2, e é o Cruzeiro concentrado na toca para este compromisso contra o Uberlândia. Acho que os garotos, eles ainda não começam, mas estão ali no radar do Pessolano, porque como você disse, o Giovani na lateral direita, o Daniel meia tem pedido espaço.
espaço, está mostrando serviço e por isso o comandante uruguaio está relacionando esses garotos. E o Vitor Roque agradou, até entrou como beirada lá em Tombos, foi bem, deu assistência para o terceiro gol marcado pelo Thiago. Daqui a pouco, Milton, a gente volta.